vocês? Boa noite. Boa noite. Eu tenho certeza aqui que todos os anjos estão aqui nos acompanhando. Amém. E eu quero dizer, com o meu nome, muitas pessoas vão te falar, meu nome é Iná Marisa. E muitas pessoas me conhecem por Iná, e os antigos me conhecem como Marisa, certo? E eu, com 13 anos, eu ajoelhei perante uma imagem e um Deus que eu não conhecia. E eu pedi que mostrasse um caminho para mim. Um caminho que eu queria ter paz. E a partir disso eu conheci meu esposo Cláudio. E através do Cláudio eu conheci uma pessoa mais maravilhosa do mundo, meu sogro, Palamini. E através do meu sogro eu conheci a palavra de Deus. Amém. E através dele eu me apaixonei pela Bíblia, porque naquela época ninguém tinha Bíblia como tem hoje, e pouco se lê. E eu tive uma Bíblia e comecei a receber estudo. E foi no culto de quarta-feira, em Jaú. Eu não entendia nada. Eu fui com o meu sogro, acho que o Cláudio também foi nos levar, e eram os arautos do rei. E ele disse assim: olha, hoje é uma quarta-feira, quem tem aqui algum pedido e quer fazer, faça. Mas hoje eu converso, falo, mas naquela época, imagina uma pessoa mais tímida do mundo, era eu. Eu falei assim: Cício, homem, tá falando a verdade? Faz 7 meses que o meu pai não volta para casa. Ele viajava, eu gostaria de ver meu pai. Gente, que você não imagina. No outro dia meu pai estava em casa. Amém. Então eu falo que esses momentos nossos, não que tem diferença do outro dia, né? Mas nós viemos aqui, eu não sei o que vai dentro do teu coração. Nem vocês sabem o que vai dentro do meu coração. Mas foi essa paciência que Deus teve comigo durante já 50 anos. Certo? Eu conheci a Bíblia depois de 5 anos, né? Eu lembro que o Paloma falou um dia: você sabe que você está indo por um caminho, né, Paloma? Você tem certeza que o que você está fazendo é correto? E eu falei assim: acho que eu tenho certeza. Bem como de fariseu, meu. É. Estudando a lição, lembrei disso aí. Aí eu falei assim: mas Deus teve paciência comigo durante todo esse tempo. Todo esse tempo. Eu sou uma pessoa que Deus está lapidando. Eu também, o que eu tinha que falar, muitas vezes eu falava. Eu não pensava se ia ser bom ou não, mas Deus teve paciência comigo. E por isso nós estamos aqui. Faz 20 anos que eu preguei aqui na frente, né? E foi uma experiência muito grande para mim lá fora, porque Deus tem me usado lá fora, certo? E fui para mim, cada dia eu dependi mais de Deus. Tive altos e baixos, tive perdas, mas foi para mim aprender a confiar em Deus. E estar aqui trazendo uma mensagem que foi que me impactou na Igreja Adventista, a mensagem de saúde. Naquela época, quando a mensagem, os livros de profecia de saúde, era uma coisa assim que era regra. Mente, caráter, personalidade, a ciência do bom viver, temperança. Então era regra. E eu me apaixonei por essa mensagem. E Deus me abriu as portas. Eu fiz um curso sobre saúde na época com os médicos da Europa, amém? E eu fiz um curso sobre argila em São Paulo. E eu fiz um curso de massoterapia, coisa que quem era eu, né, para fazer esse curso. E na semana, eu estou contando para chegar nessa parte de oração, e na semana eu falei: bem,
veio a revista Vida e Saúde, vai ter um curso em São Paulo, na faculdade de massagem, masoterapia. Eu gostaria de fazer. Eu nem sabia o que era massagem. Aí ele falou, bem, é caro. Era uma época já que estava começando a ser difícil para nós. Mas eu pus no meu coração. Aí eu falei, então eu vou dar um jeito. Ele falou, eu vou pagar para você. Chegou na semana de eu ir, ele falou, só que eu não vou poder levar você. Gente, o Cláudio para mim é o meu motorista. Hoje eu sou mais liberal, né? Não sou tão dependente dele. Mas naquela época tudo era o Cláudio. Eu não vou poder levar você. Aquela semana eu não dormi. Porque como que eu ia para São Paulo sozinha, lá na Taxirica da Serra, pegar ônibus, que eu não me virava sozinha em São Paulo. Aquela semana eu não dormi e o curso começava sexta-feira. Deu dor de barriga, a ansiedade já é grande, você está entendendo? Até hoje. Tudo, gente, que você podia imaginar. Mas eu sabia, Deus tinha um plano para minha vida. Sabe por quê? Ele me disse assim, no livro Mente, Caráter e Personalidade, que foi receitado pelo médico da clínica para mim, por causa da ansiedade e a falta de fé, dizia assim no fim do dia que eu estava passando grandes dificuldades. Meu irmão estava muito doente. E eu peguei esse livro e estava lá no fim, é prefácio que fala, né? Dizia assim, Deus tem uma obra para as tuas mãos. Não é revelada agora, mas a mão dele está estendida nas meias do céu para segurar a sua frágil mão. Amém? Amém. E sabe, irmão, para encurtar e para a gente levar vocês a fazer os seus pedidos de oração. O Cláudio chegou para mim na quinta-feira. Ele falou, bem, o Luiz da garagem, ele quer que eu vá para São Paulo pegar um carro para ele, no leilão. E eu vou com o Gilberto e vou levar você na faculdade. Amém? Amém. Gente, eu cheguei na faculdade, fiz a minha inscrição. Ele foi embora. Eu falei, pai, agora eu vou dormir aqui no alojamento, né? Toda perdida. Aí eu cheguei lá, fiz o tempo. Aí para começar, todos os cursos eram feitos numa sala só e depois era repartido em sala. Chegou uma pessoa para mim e disse assim, oi Marisa, tudo bem? Uma jovem, né? Eu olhava para ela olhava para mim, eu olhava para ela. Você não está lembrada de mim? Eu sou filha do pastor... Antenor? Não. Aquarengue? Um que tinha um parente rico. Qual é o nome dele? Um irmão bem rico. Que ele falava muito desse irmão. Oi? Não. Era um meio. E um Rovaz. E era a filha dele. Já formada, fisioterapeuta. Ela olhou para mim e disse assim, você abriu as portas para mim quando eu ia com meu pai lá. Você levou eu no clube. Você tratou bem nós na sua casa. Então, onde você está ficando? Eu falei, eu estou ficando no alojamento, né? Entende? Você vai ficar na minha casa. Amém? Gente, eu ia para o curso naquela época, há 25 anos atrás, num carrão preto, com ar-condicionado. O melhor café da manhã, almoço, café a gente comia lá no curso, né? Então, eu vi, se eu for contar a trajetória, ver a mão de Deus nesse programa de saúde. Então, eu quero dizer para você que muitas pessoas já passaram na minha vida. E muitas pessoas foram abençoadas com o tratamento que Deus deixou na nossa vida, tratamento natural. Muitas pessoas foram beneficiadas porque eu sempre fui. Hoje nem tanto, mas quando as crianças eram menor e que eu tenho que falar, eu falo, que eu tenho que ajudar, eu ajudo, né? E é um dom. Deus me aceita assim e me usa assim. Falo um pouco, tento ajudar. E eu quero dizer para você essa noite,
que eu estou aqui porque Deus falou que agora você vai voltar a falar de saúde na minha igreja, no meu povo. Você está preparada. E eu sei que cada um de nós que está aqui vai levar algo para a tua casa. Algo que vai mudar a sua saúde. Eu vou falar 2 tópicos. A oração, através, vocês ouvem o nosso irmão médico. Ele vai falar um minutinho e vocês vão entender sobre o lobo frontal, que é aqui onde a gente tem a nossa circulação, o sangue, né? Corre. Bem, vocês vão entender. E vocês vão entender a importância da oração. Eu vou pedir para o irmão colocar, né? E depois disso, a gente vai fazer a oração que vocês precisam. Tem coisas que Deus faz. Tem coisas que Ele dá sabedoria. E tem coisas que nós temos que fazer. Que a gente acha que a gente pode viver de qualquer forma, que nós vamos ter uma saúde perfeita. Eu creio, se eu não tivesse esse estilo, um pouquinho, eu não sou perfeita não, eu já teria estado junto com a minha irmã no pó da terra, devido à genética que eu já tive. Meus familiares morreram, o mais velho que morreu, minha mãe, com 69 anos, o meu pai com 63, assim, o meu irmão com 36, a Silvana com 39, e só sobrou o Gerson, que é por parte de pai, mas também foi. A minha irmã, outra, cometeu suicídio. Linda. Então eu tenho um irmão. Certo? E eu fiquei pela misericórdia de Deus, e por isso que eu aceitei essa mensagem de saúde. Então agora nós vamos ouvir a mensagem do nosso irmão, doutor, sobre oração. O que a gente vê de paciente hoje adoecendo mentalmente por uma vida que foi inadequada desde a infância é muito grande. Eu comecei a prescrever oração. Olha que coisa, né? Só dou aquela dica, que a oração, eles chamam de tipo devocional, de lamentação, tipo devocional de louvor, tipo devocional de conversa. Cada um aumenta mais um pouquinho. A que menos dá certo é a de lamentação. Perdão pelo meu que eu fiz isso de errado, eu sou uma pessoa ruim, que assim, esse é o que menos dá certo. A gente ativa nesse momento lobo pré-frontal, eu ativo o precúneus, que é uma área do lobo parietal que os japoneses viram que está altamente ativado quando eu sinto a fissura da droga, né? A fissura do álcool. Isso, que ele, né? E que ele consegue, numa oração, gerar dopamina quase perto daquele ponto. Não é aquele negócio, eu vou fazer isso, vai melhorar placebo. Não, é com ressonância magnética, funcionar do lado e do outro. Coisa medindo cortisol. Perceptível. Dados, não é subjetivo. Não, exatamente. Você Né? tem dados e Exato. fatos, né? A área tegumentar profunda da ponte, que é a área da nossa consciência. Aquilo ali é autoconsciência, é onde você está acordado, é ativada e não haveria motivos plausíveis para ser. É o hormônio da felicidade, certo? Serotonina é fabricada. Então, a oração, o que ele receita para os seus pacientes? Oração. Então, agora, vocês, não sei quem tem um pedido especial que quer que todos orem, é o momento de nós falarmos com Deus e fazer o nosso pedido. Aqui é o lugar certo, tá? Boa noite, irmãos. Boa noite. Feliz quarta-feira para todos. Gostaria de pedir oração pela minha irmã Marineide, pelo Carlos, pelo Igor e pela esposa dele. Eles estão passando por uma luta muito difícil, muito mesmo. Eu gostaria que vocês orassem por eles. E também pela minha irmã Marlene, que ela sempre fala, hoje mesmo ela falou, eu fui visitar ela falou assim, quando que eu vou poder ir na igreja? Quando que a nossa igreja vai estar pronta? Né? Ela falou assim, porque aquelas escadas lá, não tem como eu subir tudo isso pelo outro, né? Aí eu falei para ela assim, olha, tá na mão de Deus, meu irmão.
e vamos orar. Eu falei assim, ela falou, ah, até quero que faça um culto na minha casa. Ela falou que ia falar para o irmão de Deus para fazer um culto na casa dela, porque ela sente falta dos irmãos, ela sente falta de estar aqui na igreja, né? E para nós é um privilégio, né? Estar na casa do Senhor. Hoje você vai descobrir que o seu corpo não tem só um cérebro. Na verdade, são dois. E saber disso pode mudar a sua saúde para melhor, já que se esses dois cérebros não trabalham em harmonia, temos vários problemas. O cérebro é como um processador do seu notebook, que envia comandos, organiza dados e interpreta as informações vindas de cada parte do corpo. Mas nem sempre o cérebro é o todo-poderoso. Ele também pode ser controlado por um órgão bem famoso, o intestino. E se você duvida, vem comigo nessa história que começa lá no século XIX com uma fake news sobre um tal de segundo cérebro, que graças à ciência acabou virando verdade. Na Inglaterra do século XIX, era muito comum atribuir sentimentos e emoções a órgãos específicos do corpo. O coração, por exemplo, seria uma fonte de amor, uma visão que permanece até hoje. Mas nem todos os órgãos estavam relacionados a sentimentos positivos. Para o estômago e intestino, sobrou só coisa ruim: irritação, raiva, medo e nojo. Para evitar esses sentimentos negativos, a recomendação era pegar leve nas refeições. Do contrário, acreditava-se que a pessoa ficava mal-humorada ou irritada para sempre. Eram hipóteses que não podiam ser comprovadas com as tecnologias disponíveis na época. Mas isso não impediu vários médicos de lançarem vários livros sobre como os órgãos digestivos eram o grande cérebro abdominal. Isso acontece até hoje, né? Tá cheio de profissional de saúde afirmando coisas sem comprovação por aí. Hoje a gente já entende melhor como funciona essa conexão entre a mente e o corpo, ou melhor, entre o cérebro e os outros órgãos. E no final das contas, a história do cérebro abdominal deixou de ser fake news para virar verdade. A ciência mostra que o intestino não só está literalmente ligado ao cérebro, mas também pode controlar as suas funções. Mas como isso é possível? Como o intestino controla o cérebro? O intestino é um tubo oco cheio de dobras que ocupa mais ou menos 35 metros quadrados. É o tamanho de um apartamento pequeno de um quarto. Quando você come o seu almoço, o alimento passa por toda essa área. Não fica um grão de arroz sem entrar em contato direto com o intestino, o que otimiza a absorção dos nutrientes. Enquanto isso, células especializadas do intestino liberam cerca de 20 hormônios. Sim, o intestino libera hormônios, assim como o pâncreas e a tireoide. Descobrir que existem células no intestino especializadas em liberar hormônios que podem colaborar com a digestão, mas também sinalizar para o sistema imune caso algum organismo estranho passe por ali, foi uma grande revolução científica. Esses hormônios liberados no intestino têm ação no corpo inteiro. Um deles, o GLP-1, funciona como um aviso de que daqui a pouco vai chegar nutriente e os outros órgãos têm que estar preparados para captar. O cérebro também recebe esse aviso. Ao primeiro sinal de GLP-1 e de outros hormônios do intestino, o cérebro interrompe a fome que você sentia quando começou a comer e passa a gerar a sensação de saciedade. Essa comunicação entre intestino e cérebro tenta evitar que a gente coma além da conta. Tenta, né? Mas essa comunicação pelos hormônios que saem do intestino e chegam ao cérebro não consegue explicar algumas situações. Comenta aqui embaixo se você já se sentiu irritado ou desanimado justo no dia em que seu intestino não estava funcionando bem. Será que isso pode ser mais do que estresse, mas sim uma alteração hormonal? Pode parecer uma coincidência, mas não é. Essa alteração de humor tem a ver com uma rede de neurônios que nós temos espalhada pelo corpo. Ela faz uma ligação direta com o cérebro, transmitindo sinais elétricos que viajam mais rápido que um piscar de olhos. É assim que o seu cérebro registra quase que imediatamente quando alguém te dá um beliscão no braço. E do mesmo jeito, ele recebe sinais em tempo real sobre o que está acontecendo no seu intestino. Só que a rede de neurônios do corpo não está igualmente distribuída entre os órgãos. O que torna o intestino de fato tão especial é que ele tem entre 100 e 500 milhões de neurônios. Em quantidade, ele só perde para o cérebro, que tem 86 bilhões. Por isso, o intestino recebeu dos cientistas o apelido carinhoso de segundo cérebro. Então não é mentira, é isso mesmo. Mas para que o intestino precisa de tanto neurônio? O que ele tem de tão especial? À medida que os alimentos chegam no estômago e no intestino, esses órgãos se expandem. Essa expansão gera um sinal elétrico nos neurônios que estão ali, que vão repassar a informação para o cérebro. Assim que os nutrientes do alimento começam a ser absorvidos, os neurônios do intestino disparam um segundo sinal elétrico. O cérebro recebe tipo um relatório dizendo se aquele alimento tem muito ou pouco sal, ácido, açúcares, proteínas ou gorduras. Com essas informações, o cérebro diminui a sua vontade de continuar comendo, dependendo do valor calórico daquela refeição. E ao mesmo tempo, ele estimula o organismo a produzir
moléculas que captam exatamente os nutrientes que estão chegando. O cérebro agiliza esse processo e também evita desperdícios. E o fascinante é que essas informações viajam em apenas milissegundos entre os neurônios do intestino e os do cérebro. Então essa rede de neurônios é ainda mais rápida, muito mais rápida e eficiente do que depender daqueles hormônios liberados no intestino, que tem que cair na circulação para só depois chegar no cérebro. Então o nosso segundo cérebro está o tempo todo se conectando e avisando o primeiro. Mas se você acha que é o seu organismo que é o único responsável por manter essa comunicação maravilhosa, você está enganado. E aqui entra o segredo de um segundo cérebro saudável: as bactérias. Ao contrário do que costumamos pensar, nem toda bactéria faz mal e o intestino é o lar de uma quantidade absurda de bactérias benéficas. Como eu expliquei nesse vídeo aqui, as bactérias intestinais se alimentam do que a gente come. Em troca, elas protegem o intestino de micro-organismos causadores de doenças, elas fortalecem o sistema imune e também controlam a inflamação. E o mais incrível é que as bactérias intestinais ajudam na produção de hormônios importantes para o cérebro, como a dopamina e a serotonina. Já ouviu falar deles? A dopamina é conhecida como o hormônio do prazer e da motivação, e a serotonina como o hormônio da felicidade, já que elas geram exatamente isso quando elas agem no cérebro. Mas são hormônios importantes também para o intestino, por regularem a digestão, a absorção de nutrientes e a movimentação que empurra tudo em direção à saída. Ou seja, um cérebro saudável depende de um intestino saudável, que depende de uma população saudável de bactérias, e vice-versa. Quando nós temos um problema nesse equilíbrio, a saúde do organismo inteiro fica prejudicada. E é bem provável que você esteja provocando um desequilíbrio entre os seus cérebros sem perceber. Então já deixa o seu like aqui embaixo e comenta se você já tinha ouvido falar sobre esse poder do intestino, porque agora nós vamos ver qual que é o perigo de ter dois cérebros que não trabalham em harmonia. Imagine que você comeu um pão com mortadela bem generoso, sem saber que a mortadela estava estragada. Em algumas horas você vai sentir uma sensação estranha no corpo. Uma moleza, suor frio, pressão baixa, sabe? Isso acontece por causa da inflamação que começa no intestino, em resposta às bactérias e toxinas que estavam na mortadela. A inflamação interfere na comunicação dos neurônios intestinais com o cérebro. Ela danifica as células do intestino e também mata muitas bactérias benéficas. É um caos. Mesmo quando a mortadela já se foi, junto com a diarreia que veio depois, você ainda vai precisar de alguns dias até recuperar totalmente dos danos. Agora imagine o tamanho do estrago quando um desequilíbrio bem menor, mas constante, acontece ao longo de uma vida inteira. É isso que muita gente faz quando tem uma alimentação desbalanceada e focada em refrigerante, biscoito e outros industrializados com aditivos que fazem mal às bactérias intestinais. O consumo exagerado desses produtos elimina bactérias específicas que ajudam nesse equilíbrio do intestino, sistema imune e do cérebro. Sem elas, o sistema imune fica mais propenso a disparar uma inflamação. E os hormônios que as bactérias ajudam a produzir, incluindo a dopamina e a serotonina, vão diminuir. Em ratos e camundongos, a falta de produção desses hormônios no intestino gera muitos problemas, incluindo problemas neurológicos muito parecidos com a depressão. Não dá para dizer se acontece exatamente igual em humanos, mas já deu para perceber como uma alimentação balanceada é fundamental para todas as funções do organismo, né? Não é só para digestão. E agora, pessoal, os cientistas estão tentando criar um caminho inverso. Eles querem ver se é possível tratar ou prevenir essas doenças neurológicas, intestinais e até inflamatórias só revertendo esse desequilíbrio das bactérias. Seria incrível, né? Tudo isso usando um produto que já existe por aí e que você provavelmente conhece, os famosos probióticos, comprimidos de bactérias vivas ou aqueles alimentos contendo bactérias que poderiam restabelecer o equilíbrio intestinal. Será que o uso de probiótico era o que faltava para melhorar a nossa saúde e prevenir doenças? Esse é um assunto que merece um vídeo só para ele, então se esse vídeo aqui bater 10 mil likes, nossa meta ousada, vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, eu prometo produzir um vídeo novo sobre probióticos. Enquanto isso, o que nós sabemos é que você não precisa eliminar os produtos industrializados da sua vida. Eles só não podem ser a base da sua alimentação, porque eles vão interferir no seu segundo cérebro. Então, se você quer manter o seu segundo cérebro saudável, a solução é investir em uma dieta balanceada. Isso a gente já sabe há muito tempo pela série de nutrição. Então, se você quer assistir o último vídeo dessa série, veja esse aqui, que vai te falar sobre o pão. Será que ele é realmente o vilão da sua dieta? Ou então, se você estiver interessado em outro assunto, assiste esse vídeo aqui que o YouTube te recomendou. Comenta aqui embaixo se você conhecia todo esse potencial do nosso intestino. Um grande abraço, cuide bem dele e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Pronto? Olha, eu vou falar de algo que ele vai pôr lá uma explicação
pessoas pouco conhecem, e com o meu trabalho na masoterapia, eu trabalho no intestino grosso, e nós vamos descobrir que a maior parte da nossa saúde está relacionada aonde? No intestino. É o nosso segundo cérebro. Ele tem a mesma quantidade de neurônios que tem o cérebro, onde fabrica o quê? A dopamina também. Aí ele vai pôr um vídeo, um pouquinho só para a gente entender, não vamos ser longos. Mas antes de passar o vídeo, abre a sua Bíblia no Salmo 121. Aqui diz assim: eleva os olhos para o céu, para os montes. De onde me virá o socorro? De onde, Garcia, virá o socorro? O meu socorro vem da onde? Que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, e não permitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. No dia não te molestará o sol, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém? Amém. Eu quero dizer para vocês, antes da gente falar um pouquinho sobre a nossa saúde cérebro e intestino. Aquieta, viu? Confia. Não fique ansioso, porque o Senhor estará com você. Pense para decidir tudo, tá bom? Confia. Agora nós vamos ouvir um pouquinho o que é o nosso segundo cérebro. É o que tem mais coisas, mas o que eu quero falar é sobre o que ele falou agora, tá? Eu trabalho, a minha massagem eu trabalho no intestino. E eu tive o que é o intestino? Se você tem o intestino preso, corra atrás, tá? Porque você vai ter sérios problemas mentais. Depressão, muita ansiedade. Corra atrás, porque o intestino, ele é a nossa vida. Uma pessoa constipada, você sabe dizer que é uma pessoa constipada? Um colo constipado é um colo que as fezes ficam presas de anos e anos dentro do intestino grosso. Então, é um problema muito sério. Então, eu falo que Deus me deu esse dom, e eu aprofundei, né? Quando eu comecei no curso que eu fiz de massagem, ele mostrou como era, deu tópicos do intestino. E ali o intestino grosso, ele vira e faz, e vem aqui no reto, depois vem o ânus. No reto, é a mesma coisa, eu trabalho ali, é a mesma coisa de você pegar uma pasta de dente, ela tá cheia, só que se abriu, ela cria uma crosta, né? E você não consegue usar, a não ser se você... Assim é o intestino aqui. Tem pessoas que ficam com o abdômen desse tamanho, porque tem fezes parado aqui no reto. E aí é o quê? Mexe aonde? Na cabeça. Tem gente que tem fezes presas de anos. Mas o meu intestino funciona. Funciona um pouquinho. Porque algo que nós temos, que é fundamental, os 8 remédios da natureza. Um dos primeiros, que eu acho fundamental, é a água. Ainda muitos irmãos nossos não tomam água. Como que você joga um produto aqui para lavar, né, Vera?
Pode ser o melhor produto, mas se não tiver o quê? Água, não vai adiantar. Você pode comer o melhor alimento, mas se você não jogar água, 3 litros de água, e água não se toma assim, não. A água se toma de gole e engole. Por quê? É a mesma coisa de uma esponja. Você pegar água, jogar nela, ela enche, não enche? Ou sai ela. Então você vai devagarzinho, aquela esponja fica cheia. Aí você vai drenar ela, se aperta, aí sai tudo que tem naquela esponja. Assim é o nosso organismo, que são a drenagem, né? E o intestino, por que eu estou falando do intestino? O que tem a ver o intestino com a nossa fé? Tem alguma coisa? Tem. Tem alguma coisa. Se você tiver com o seu intestino preso, a sua fé também vai? Porque o seu cérebro, o quê? Não funciona legal. Eu já passei por isso, muita gente já passou. E eu tive já muita experiência. Uma das experiências que eu não sabia muito, eu trabalhava no intestino pela fé, né? Aí eu lembro que eu atendi ela era diretora, morava aqui dessa faculdade, mas ela não morava aqui. Morava numa cidade perto aqui, que eu não vou lembrar o nome, Botucatu. E ela ficou sabendo do meu trabalho. E eu comecei, ela ia à noite na clínica, e eu comecei a cuidar dela. E comecei a trabalhar no intestino. E ela falou, puxa, eu tenho tanto problema de intestino, vou no gastro, eu faço isso, aquilo, né? Não é que melhorou? Meu intestino melhorou? Aí ela pegou e perguntou para o médico. E falou assim, olha, eu estou fazendo isso. Aí ele disse assim, ó, fala para a sua masoterapeuta. O que ela está fazendo é eliminando as toxinas ruins e você está fabricando o quê? A sua defesa no organismo. Aí eu aprendi um pouquinho, né? Que era, aí agora com a internet, Deus colocou na minha vida, assim, fisioterapeutas que estão nessa área do meu trabalho, aí eu aprendi mais sobre, um pouquinho mais, não é tudo, sobre o que é o intestino. Por que eu estou falando dele? Porque se você cuidar dele, muitas das suas doenças emocionais vai ser resolvido. Se você tomar de 2 a 3 litros de água, depende, acho que o Zé toma bem mais, porque ele queima muito mais, né? Vai ser resolvido. Certo? Eu tenho a minha netinha, a Antonella, e a Ana Laura também tem. O negócio dela é chocolate, sabe? Pouquinho, e ela trava. E um dia eu estava na Karine e ela falava assim, ai vovó, não estou aguentando, vovó, não estou aguentando, vovó. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos fazer a massagem. E nós começamos a fazer a massagem, né? Aí ela deu 10 minutinhos, ela foi no banheiro, e as fezes, né, é enorme, que chega até entupir o banheiro. É bom isso para criança? Eu fui no endócrino e eu falei disso para ele, do meu trabalho e tal, tudo. Ele falou assim, não, eu vou falar uma coisa para você. Eu não falaria que o intestino é o segundo cérebro. Eu falaria que o intestino é o primeiro cérebro, porque é ele que controla a nossa saúde. Amém? São coisas que Deus colocou para eu aprender para passar para vocês. Não adianta a gente ficar correndo atrás de médico, né? Atrás de remédios, e que a gente não está fazendo o quê? O necessário para a nossa saúde. Então, gente, que essa noite, eu não sei se eu fui objetiva, certo? Que eu quis falar na oração, no nosso lobo frontal, e quis falar do nosso segundo cérebro, que é o intestino. E falei, e nós temos 8 remédios da natureza, que os cientistas comprovaram que a Igreja Adventista, olha, que a Igreja Adventista, ela está no caminho certo.
E muitos hoje que não são adventistas faz esse espaço. Pode falar. Como a gente pode saber assim, se da gente os dias, ou todos os dias, ou quantas vezes? Como é que você pode Olha, o saber? ideal é de 2 vezes, mas não é todo mundo. Você Na vai- semana? Não, por dia. Ah, sim. Tá? Passou de um dia, você já. O que é? Você vai acumulando fezes na parede do intestino, fezes médias. Aí você vai ter aquela colite, né? Que você enche de gás, é perigoso até morrer. Os gases, o que é os gases? Ele sufoca, você sente até o coração acelerado, porque ele pressiona toda essa parte, gases, certo? Porque ele está o quê? Ele não está funcionando legal. Uma pessoa eu trabalho 24 horas com pessoas, chega lá com gás. Aí quando eu termino, ela fala, puxa, através da respiração, que é algo que eu quero falar mais pra frente, porque tem muita coisa, né? E não é só a alimentação que é a saúde principal. Eu tenho que comer isso. É aprender a respirar, aprender a funcionar o intestino, certo? Exercício. É legal fazer exercício? É legal fazer exercício? Eu gosto. Você gosta? Amém. Mas é todo mundo que gosta? Movimento é vida, né? Isso. Mas é o quê? Eu falo, nós somos o doutor. Qual que é o nome dele? Newton, cardiologista. E ele me admira assim na minha maneira que eu converso, faço massagem nele. Essa é a minha maneira, assim, né? Aí o Cláudio fez todos os exames, os dele estão melhor que o meu, porque eu tenho a genética de ser diabética, né? E aí ele falou, Cláudio, você está zerado. Só falta, Cláudio, porque você não segue o conselho da sua esposa, fazer exercício. O que é exercício? Nós vamos falar mais pra frente, hoje eu não vou entrar nisso. O nosso segundo coração, vocês sabem dizer onde é? Aí, parabéns. Ali, se você não fortalecer a paloma panturrilha, você vai ter demência. Olha, chato, né? E ele falou, Cláudia, a gente tem que ir na academia, tem que fazer a musculação, mas não é ficar bombado lá, é para fortalecer essa parte e a panturrilha. E eu, como eu tenho, vocês sabem que eu tenho um problema sério na minha coluna, né? Peço que vocês olhem por mim. Eu comecei a fazer piscina. Agora eu estou fazendo algo que está me ajudando muito. Não sei se vocês perceberam, até o meu movimento está mais rápido, que eu andava bem, devagarzinho. Deus me pôs uma profissional na minha vida, né? Eu estou fazendo alongamento. Gente, vale a pena. Mas eu quero chegar a fazer musculação, é algo que fortalece a nossa massa magra. Mas isso não vem ao caso, né? Nosso caso agora, para encerrar, eu quero encerrar falando que vamos cuidar do nosso intestino. Vamos tomar água. Vamos comer fibra. Evitar de comer queijo à noite. Queijo é veneno. Veneno. Eu quase perdi minha saúde. Eu não comia carne, mas comia o que bem? Muito queijo, né? Muito queijo. E você pode até comer, mas eu quase morri de comer queijo. Aí um dia nós fomos no Rubens, que é nosso irmão, vocês conhecem ele, né? Meu professor. Aí ele chegou, eu falei que eu estava muita retenção de líquido, obesa, né? Aí ele pegou e falou assim, você toma leite, Marisa? Eu falei, não sou amiga de leite, eu gosto de queijo. Ele falou, queijo, quando ele chega no fígado, derreteu, ele chega ali, ele endurece. Ele não tem mais, é veneno. Foi, olha, como deixar droga, eu acho, que eu suava.
Não vou falar para você uma hora ou outra, mas não faço dele o quê? O meu cardápio. Gente, são coisas que é o espírito de profecia que fala isso. Aí um dia eu fui no médico, que ele não é adventista, era tio da minha irmã, e eu falei para ele assim, eu tenho muita retenção de líquido. Ele falou, você toma leite? Eu falei, não, eu como queijo. Ele falou, você sabe que o seu rim, o queijo, o leite tem caseína, e o seu rim não filtra. Eu deixei 2 anos sem comer queijo e voltei, sabe assim? Mas louvado seja Deus. Deus tirou esse... Outra coisa para encerrar, gente. Olha para os pássaros. Que hora que eles vão dormir? Você quer ter saúde? Eles vão dormir a hora do pôr do sol, né? Você quer comer? Não come depois das 7, 8 horas da noite. Porque o nosso cérebro à noite, ele não te ajuda na digestão. Porque ele está preparado para fazer o quê? Para dormir. O bom é um bom de jejum. E nós vamos falar mais para frente, se vocês me convidarem, né, Vinícius? Eu quero falar do jejum. A importância do jejum para o povo de Deus. Que hoje ele está meio esquecido, né? Não que o jejum muda Deus, não. Mas muda quem? A nossa pessoa. Que Deus nos abençoe, gente. Que vocês continuem orando por mim. Que eu não sou exemplo, mas o pouco que eu sei e que eu vivo, Deus tem me abençoado de ajudar as pessoas. Amém. Amém? Me perdoa pelo tempo, mas eu creio que vocês devem ter entendido um pouquinho, né? Olhos para o céu. E de onde vem o socorro para nós nessa época mais difícil que nós estamos vivendo? Uma época da tecnologia, dos celulares, da comunicação, que é bom, mas está atrapalhando. Nós buscamos socorro na Tua Palavra. Que Deus abençoe vocês. E ao cantar o hino, encerraremos com a oração do Pai Nosso. Que Deus nos abençoe esta noite. Em nome de Jesus. Amém.
quero fazer algo que é importante, que nós devemos fazer no lar, devemos fazer com os amigos, algo que quando eu fiz o curso eu tinha dificuldade, porque em casa não tinha isso, abraço. E quando chegou a terapia do abraço, o Rubens veio e me abraçou, eu fiquei assim, parada. Ele falou assim, Marisa, solta. E hoje o que eu mais gosto de fazer é abraçar. Então, cada um vamos abraçar seu irmão e depois nós vamos encerrar com a oração do Pai Nosso. Vamos fazer a oração do Pai Nosso todos juntos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu